Entrevista está no ar. Relógio Entrevista está no ar, em 580 pelo site, pelo aplicativo. Você acompanha a gente também pelo canal 61 da nossa TV. Meus amados, no mundo acelerado de hoje, a cobrança por resultados, produtividade e disponibilidade constante tem afetado cada vez mais a saúde das pessoas. Bom, o excesso de trabalho, a dificuldade de descansar e o desequilíbrio entre vida profissional e pessoal já são realidade para muitos brasileiros. Aí você me pergunta, Paulo Roberto, mas como identificar os limites? E o que pode ser feito para evitar o esgotamento físico e mental? Bom, para falarmos mais sobre esse assunto, sobre relações interpessoais, eu vou conversar agora com a psicanalista, aliás, uma grande especialista, melhor dizendo, em gestão, Lara Matos, que vai explicar melhor para a gente, sobre essa dúvida que nós temos. Em primeiro lugar, bom dia, Lara. Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Relógio. Eu sou Lara Matos, especialista em gestão, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês acerca de produtividade e qualidade de vida. Certo, obrigado pelo carinho mais uma vez, em nome de toda a família Rádio Relógio. Ô Lara, o excesso de produtividade está fazendo as pessoas adoecerem emocionalmente? Como identificar esse limite, hein, minha amiga? Explica aqui pra gente, por favor. O excesso de produtividade hoje é uma constante. Uma coisa é você ter um desafio pontual e você sabe que para isso você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Você vai ter que produzir um pouco mais porque você visa um resultado ali na frente. Mas entenda, isso tem começo, meio e fim. O que está acontecendo atualmente é que não há o fim. Ou seja, nós estamos buscando um excesso de produtividade para todas as nossas frentes e de forma recorrente, constante, ou seja, o corpo não descansa, você não respira. E como é que você identifica esse limite? Quando de fato existem sinais ou sintomas, sejam no seu comportamento como no seu corpo. Em relação ao seu corpo, por exemplo, é quando você desenvolve uma alergia, você não sabe a origem, é quando você está sempre sonado, porque você sabe que você está dormindo de forma insuficiente, é quando você começa a comer mais, mas não por uma fome fisiológica, mas por uma fome emocional, porque você está estafado, você está cansado, e é o alimento, principalmente os gordurosos e muito açucarados, que vão compensar esse seu cansaço físico e inclusive o mental. Em relação a comportamentos, é quando você se torna mais antissociável, é quando você não tem tempo para nada, é quando você se desdobra muito mais para suas responsabilidades profissionais do que de fato para válvulas de escape na sua vida pessoal. Se você se encontra em um desses quadros, o sinal amarelo acendeu. Você precisa estar atento aos sintomas e aos desdobramentos, os efeitos desse excesso em você. Certo. Você deu esse destaque aqui pra gente, só tirando uma outra dúvida. Quais são os principais sinais, então, de que a vida profissional está desequilibrada à vida pessoal? Agora, os principais sinais de que a vida profissional está desequilibrando a vida pessoal é quando você não consegue equalizar o componente tempo. É quando você não tem tempo para aquilo que para você é importante. Na sua vida pessoal, por exemplo, é quando você não tem tempo para você cuidar de você, é quando você não tem tempo para a sua família, é quando você não tem tempo para aquilo que te faz bem. Entenda, nós vivemos numa sociedade capitalista, as pessoas trabalham porque elas têm como troca o capital, para que elas construam a vida delas. É natural, há muito tempo que nós passemos mais tempo trabalhando do que de fato em casa. E principalmente naquela faixa etária onde você está em processo de construção. Você terá muito tempo depois que você parar de trabalhar, depois que você assegurar um mínimo de renda para que você possa viver com mais paz, mais tranquilidade, mais tempo para aquilo que para você é importante do que de fato no trabalho. Mas enquanto isso não acontece, o equilíbrio é importante. O equilíbrio não necessariamente significa 50-50, 50% de tempo para trabalho e 50% de tempo para a vida pessoal. Nós sabemos que isso muitas vezes não acontece, seja você um empresário ou você um colaborador. Porém,
do que você está abrindo mão, mas que para você é muito importante. Que tempo de qualidade na sua vida não pode ser negociável, porque isso te traz, inclusive, tranquilidade, equilíbrio mental para que você se desempenhe bem nas suas outras funções, sejam elas pessoais ou profissionais. Certo. Você que está acompanhando a nossa programação, né, que tem o costume de fazer seus exercícios, né, cuidar mais da sua vida pessoal, tá aí o recado da nossa querida especialista em gestão, Lara Matos. Agora, Lara, estou aqui com o ouvinte Will, né? Mandou aqui uma mensagem pra gente, é morador da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Ele está perguntando, Lara, por que tantas pessoas sentem culpa ao descansar ou tirar um tempo para si mesma? Muitas pessoas, elas sentem culpa, inclusive, ao descansar ou tirar um tempinho para si mesma, porque nós vivemos numa sociedade da produtividade, da entrega, do prazo, da performance, da alta performance. Sim. Então, nós estamos tão condicionados pelo que ouvimos, vimos, seja nas TVs, seja nas redes sociais, seja nos canais de comunicação, de que você precisa ser forte, de que você precisa dar conta. Então, essa cobrança que caracteriza uma sociedade do cansaço, ela de fato faz com que aquela pessoa que, porventura, tire um tempo para si, ela se questione. Será que eu estou deixando de ser produtiva? Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu não ganharia mais estando trabalhando, produzindo, do que de fato tendo esse tempo ocioso? Mas como já dizia Domenico De Masi, um sociólogo italiano que fala sobre o ócio criativo, são nesses momentos de ócio, de descanso, que você pode sim se tornar mais criativo e inclusive favorecer o seu grau de produtividade. Certo. Obrigado, Will. Tá na Tijuca, ouvindo a gente lá, com certeza, tomando aquele cafezinho, mandando aqui um bom dia para todos nós. A doutora está agradecendo. Obrigado, querido. Bom, Lara, você falou aqui, né, na primeira pergunta sobre a produtividade, né, que está fazendo as pessoas adoecerem emocionalmente. Essa quarta pergunta aqui é a seguinte, é uma dúvida até meia parecida. Como encontrar equilíbrio entre carreira, saúde mental, família e qualidade de vida no dia a dia? É um desafio. Uhum. Mas o mais importante é a primeira pergunta que você precisa responder. O que para você é inegociável? O que na sua vida pessoal é inegociável? E o que na sua vida profissional, na sua carreira é inegociável? Feito isso, como é que eu condenso isso dentro de uma agenda? Entenda, o seu dia tem 24 horas e que bom que ele tem 24 horas. Porque eu ouço muitas pessoas falarem, nossa, se meu dia tivesse 48, se meu dia tivesse... Que nada, você não ia conseguir entregar da mesma forma. Não é sobre ter mais tempo, é sobre o uso inteligente desse tempo. E esse replanejar de agenda é uma constante, porque você precisa encontrar espaços para que você entregue com efetividade, mas usando menos tempo, menos recurso, para que sobre tempo para outras coisas ou para que você tenha tempo, né? Eu não vou usar nem o verbo sobrar, porque parece que o que sobra eu uso na minha vida pessoal e coloco como prioridade a profissional. Não é necessariamente assim. Você sabe que você tem um compromisso, uma responsabilidade a cumprir quando você trabalha, porque você entrega ou eleva a expectativa das pessoas que estão em volta de você, seja cliente, seja o seu contratante, enfim. Você tem um compromisso social, você tem uma responsabilidade social. E você precisa fazer jus a isso. Para isso, você tem que ser muito eficiente no tempo que você tem. E cá entre nós nos distraímos muito. Nos distraímos com bate-papo, no café, nós nos distraímos com as redes sociais, nós nos distraímos muitas vezes com aquilo que faz com que a gente perca tempo e que não entregue com uma certa efetividade. Agora, quando eu tenho essa equalização, quando eu chego na minha mesa de trabalho, faço o que eu tenho que fazer de forma equilibrada, mas considerando o tempo, não perdendo tempo, usando a inteligência artificial, inclusive, para facilitar a minha demanda, aí eu tenho aquele tempo para a minha vida, para aquilo que é importante. Então, para você, de fato, conciliar tudo isso, você precisa ser inteligente. Existe uma lei chamada Lei de Pareto, que diz que você, com 20% das coisas, resolve 80% dos problemas. Ou seja, quando você foca em 20%, você resolve o resto. A questão é, aonde estão os seus 20% na sua agenda? Será que você precisa fazer tudo o que você faz? Será que você não tem que fazer apenas algumas coisas que elas
trazem efeitos sobre as demais. Então, procure os seus 20%, seja na sua agenda pessoal, quanto na sua agenda profissional. E a partir daí, foco, não se distraia, para que você tenha tempo suficiente para encaixar na sua agenda o que é prioridade. Certo, foco sempre, com certeza. Bom, a nossa ouvinte, a Mari, a moradora de Costa Barros, está perguntando o seguinte aqui, Lara. O que empresas e trabalhadores podem fazer para evitar o esgotamento físico e emocional? Para a gente fechar com chave de ouro. Agora, para evitar esgotamento físico e emocional, as empresas também são responsáveis por isso, inclusive os colaboradores. Em relação aos colaboradores, volto a falar, você precisa de alguma forma melhorar as suas competências, sejam elas técnicas, comportamentais, tecnológicas, porque quanto mais conhecimento você tem, e não necessariamente em quantidade, mas qualidade de conhecimento, você consegue ter mais estratégias para lidar com essa demanda que nós estamos vivendo hoje. Então, em relação ao seu papel enquanto colaborador, ter clareza do que esperam de você, entregar isso com efetividade, utilizando menos tempo, mas fazendo com qualidade, tendo foco, tendo compromisso dos horários, dos prazos, se organizando. Organização pessoal, né, ou profissional no trabalho é uma competência muito buscada, inclusive, pelas empresas. Agora, o que as empresas precisam fazer para evitar esgotamento físico e emocional dos colaboradores é justamente estar atenta a isso, saber equalizar as demandas, ter uma gestão inteligente, dar feedbacks, conversar, se aproximar, perceber o que de fato os colaboradores estão sentindo, pensando, fazer rodas de conversa, ter programas dentro do RH que sejam descompressores, que sejam válvulas de escape para elas lidarem com a pressão do dia a dia, enfim, também é de responsabilidade social das empresas, principalmente em tempos de saúde mental, zelar por políticas que prezem o equilíbrio de todos dentro da organização. Tá certo. Bom, gente, eu conversei com a Lara Matos, especialista em gestão sobre relações interpessoais. E mais uma vez aqui, Lara, agradecer a nossa ouvinte Mari, que é moradora de Costa Barros, participando aqui no nosso Relógio Entrevista. Mais uma vez, muito obrigado, tá, Mari? Um beijo para você. Ô, Lara, suas considerações finais, por favor. No mais, gente, em tempos de modernidade, a complexidade da vida humana, diante de tantas demandas, informações, isso sempre será um desafio. Pelo menos é o nosso desafio atual, conciliar agendas, fazer a gestão do tempo. O mais importante é ter consciência disso. Se você não tem consciência disso, você vive no automático, está se atropelando. À medida que você tem consciência disso, que você pode equalizar de uma forma mais inteligente, ser produtivo, ter tempo para você passa a ter planos de ação. Então, o que eu sugiro? Você que está nos ouvindo hoje, pegue uma agenda, pegue um planner e equalize as suas tarefas. Mas o mais importante é faça uma lista daquilo que de fato compete a você, que é só você que precisa fazer. E faça uma lista daquilo que você está fazendo e que de repente você pode delegar para uma outra pessoa, para um parceiro, para um terceiro, de repente você terceirizar algum serviço. E diante daquilo que só cabe a você, como você equaliza isso dentro de um período de uma semana para que você tenha espaços na agenda onde você possa, de repente, tomar um café com um amigo, onde você possa assistir um filme e assim, de uma forma muito planejada e organizada para que você não sinta culpa. Lembre-se, o que conta é o dia de hoje, a gente não tem previsibilidade sobre nada. Então, à medida que você tem a consciência de que você pode fazer melhor e a intenção de se organizar para isso, eu vejo que isso é um bom caminho, é um bom começo para que você tenha uma vida mais equilibrada. Esse é, de fato, o meu recado. Eu espero que eu tenha atendido aí a alguma necessidade sua, que através dessa escuta você consiga ter insights que possam facilitar o seu dia a dia. Agradeço a escuta de vocês e reforço aqui, o meu nome é Lara Matos. Se você quiser me encontrar, vá lá nas redes sociais, @LaraAMatos, com 2 T's, ou mesmo no LinkedIn, Lara Matos. E a minha empresa, Oficina de Gestão, que nós, de fato, desenvolvemos pessoas e negócios através da comunicação, liderança e gestão. Muito obrigada. Ok. Ô, Lara, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, mais uma vez, muito obrigado. Gente, tá aí, eu conversei então com a especialista, né, Lara Matos, falamos aqui sobre gestão, sobre relações, na verdade, destacando aqui, interpessoais. Lembrando que quem ficou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais
principais plataformas digitais. Essa edição acabou!